É isso aí, vocês que acompanham o Portal Destaques, nesse momento estou recebendo aqui no estúdio os empresários Leandro Sorgato e também Gelson Dalla Costa. É isso? Sejam bem-vindos ao Portal Destaques. Vou começar pelo Leandro. Obrigado, Daniel. Boa tarde ao Gelson. Satisfação poder conversar sobre as pautas da nossa cidade, da nossa região, em tempos de período eleitoral, de economia, né? Satisfação estar aí com você. Gelson. Ô, Daniel, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui junto com o Leandro para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa economia, sobre o nosso Brasil, sobre a eleição, que domingo é um dia muito importante, né, da vida dos brasileiros, porque no domingo vai se decidir em muitas cidades do Brasil, e obviamente as que têm segundo turno um mês depois, os destinos dos 5.500 municípios do Brasil. Então é uma data importante, histórica, e nós estamos aqui para conversar contigo um pouco aí. Isso aí, nós vamos fazer um resumo das eleições aí, fazer uma tomada aqui na região, tanto na região como no estado de Santa Catarina e no Brasil. Como é que você está vendo essa eleição agora de 2024, Leandro? Daniel, as eleições municipais elas têm uma dinâmica diferente das eleições estaduais e nacionais, né? Ela é mais latente, a população parece se envolver mais porque tem eleição de vereador, de prefeito. O prefeito é o síndico do município, é aquele que realmente resolve a situação da rua, da saúde, da educação no âmbito municipal, e mais a quantidade que nós temos aí de candidatos a vereador. Aqui na nossa cidade, mais de 200. Então, uma disputa de 10 por 1, a cada 10 candidatos tem uma vaga, né? Então, é uma dinâmica um pouco mais presente no cotidiano das pessoas. Eu acredito também que essa é uma eleição, em relação às outras, até mais fria. A gente vê pouco movimento de rua, né? Sim. Mais adesivos nos carros de quem está envolvido no processo eleitoral. Mas eu acredito que é um momento importante da democracia, embora eu sou um crítico do modelo político nosso, né? Uhum. Acho que eleições a cada 2 anos, ela atrapalha o país, atrapalha a economia, atrapalha o dia a dia das pessoas. A gente convive num país onde nós temos eleição no ano par e não eleição no ano ímpar, ou seja, a cada 2 anos tem eleição para um nível de poder, ou federal, estadual ou municipal. E tudo isso, no meu entendimento, nós deveríamos ter eleições a cada 5 anos. Eu defendo o fim da reeleição e mandatos um pouco maior. Então, eu acredito aí que é uma eleição que não despertou o calor nas pessoas, o calor de ir para a rua, do embate, né? Mas é uma eleição também bastante digitalizada, né? Chega muito conteúdo digital, muita presença digital. E eu acredito aí que a população tem a oportunidade de fazer as boas escolhas, especialmente no legislativo da cidade, que é onde começa a política, né? Hoje a gente vê lá em Brasília o Congresso Nacional com um poder muito forte, mas a grande maioria dos deputados federais e senadores foram vereadores um dia. Então a gente precisa, nesse momento, fazer boas escolhas, porque nós temos pautas importantes no nosso município que vão chegar no legislativo. Aqui os dias temos inclusive uma pauta de agora, né, que é a revisão do plano diretor da cidade. Sim. E a gente precisa de legisladores aí com conhecimento. Então, precisamos de vereadores com capacidade, conhecimento, né? Aí muitas coisas que acontecem na vida das pessoas são discutidas na Câmara de Vereador. Sim. E muitas vezes a gente dá um voto para vereador pelo compadre, pelo amigo, pelo parceiro do futebol, né? E quando a gente deveria olhar muito o campo político que o candidato está, porque o candidato está num partido político que tem uma cartilha, que tem uma posição. Então é importante a gente ressaltar bem que o voto para vereador, no meu entendimento, é um dos votos mais importantes que a gente tem. Gelson, você no meio empresarial, como é que você está vendo a questão dessa... Vamos falar de Chapecó. Depois tu pode expandir um pouquinho, tu conhece, viaja para o Brasil todo, aí, como é que você está vendo essa eleição aí? E dentro do empresariado, eu sei que tu recebe vários candidatos de todos os partidos na sua empresa e isso todos buscando para o bem de Chapecó. Com certeza. Na verdade, Daniel, assim, se nós falarmos da eleição de Chapecó a nível de majoritária, o desenho é uma consolidação, né, da reeleição do prefeito João Rodrigues. Ele
Ele conseguiu fazer um mandato muito bom, de executar muitas obras, de mudar a vida, né? E o ambiente da cidade. O João é uma pessoa extremamente trabalhadora, motivadora, então eu acredito que a nível de eleição majoritária ela tá, vamos dizer, praticamente definida com a reeleição do João a nível de Chapecó. Quanto aos vereadores, de fato, né, a gente é procurado, né, por muitos vereadores, buscando apoio, e eu te falava antes, né, que pelo fato de que eu estou bastante envolvido no Hospital Regional, Sim. na própria Chapecoense, como presidente do conselho, eu acabo, obviamente, respeitando a todos, né, recebendo as pessoas, mas que a gente procura assim, não se posicionar de forma efetiva para esse ou para aquele, Sim. torcendo para que o eleitor, através das mídias, através das visitas, eles possam serenamente, né, respeitando a democracia, escolher aquela pessoa que, como o Leandro falava, né, nós vamos logo em seguida discutir o plano diretor da cidade. Sim. Entende? Então, é importante que se tenha vereadores preparados, comprometidos com a sociedade, olhando Chapecó para frente e tal, né? Então, a gente olha dessa forma. A nível nacional, a gente vê assim uma eleição, por exemplo, de São Paulo extremamente disputada, de forma até ofensiva bastante, né? A gente acompanha um pouquinho em algumas capitais do Brasil, a gente tá percebendo isso, sabe? Vamos dizer assim, os dois lados um pouco extremo, né? E eu entendo que para o Brasil o melhor caminho é uma posição mais central. Nós precisamos ter em nossa memória de saber conviver com os contrários, né? Com as pessoas que pensam diferente, porque afinal de contas, todos nós queremos um país melhor, uma cidade melhor, um país melhor. Então, a gente, obviamente, acompanha em alguns locais com certa preocupação em relação a isso. Mas eu espero, assim, que a sociedade tenha equilíbrio para que busque escolher as melhores pessoas para dirigir a sua cidade. Retornando à questão da saúde, já que tu faz parte do conselho, né? Da Hospital Regional, que abrange toda a região. Então, eu vou deixar essa pauta para você. Tá e bom. depois, como o Leandro também mexe com a questão da educação, ele vai dar um resumo para nós sobre a educação. Existe alguma reivindicação para o próximo prefeito eleito aqui em Chapecó em relação à saúde, já que você está a par da Hospital Regional? Daniel, se você me permite, eu acho que é até uma grande oportunidade para mim falar um pouco sobre o Hospital Regional. O Hospital Regional, a saúde brasileira pós-Covid, ela tem uma postura ou uma situação totalmente diferente do que antes da Covid. Sim. Por que eu falo isso? Porque naqueles 2 anos da Covid, como tudo foi centralizado para controlar a Covid, aquelas outras rotinas das pessoas, elas ficaram paradas. As pessoas se assustavam de ir até o hospital, de ir até o médico. E eu vou dar um exemplo assim. Muitas doenças ou muitos problemas das pessoas que ficaram paradas, vamos dizer assim, naqueles 2 anos, elas vieram com muito mais força agora. Então, o que está acontecendo? O Hospital Regional hoje, ele está tomado. Como ele é um hospital resolutivo, porque ele é um hospital de média e alta complexidade, todo o oeste de Santa Catarina, ele vem se tratar aqui naqueles problemas que muitas vezes o município ou o hospital pequeno da região não pode atender. Aí o que acontece? E em decorrência da gravidade de alguns... Vamos dar um exemplo assim. Aumentou muito o caso de tumores, por exemplo. A parte da colonoscopia, que são vamos dizer assim, aqueles tumores de intestino, aumentaram muito. Porque por 2 anos as pessoas não faziam
os seus controles, não ia no médico e assim por diante. Mas, O que que tá acontecendo? mas isso aconteceu questão da consequência do Covid. Da Covid. Todo mundo procurou cuidar da Covid e as pessoas por si só evitavam de ir ao médico, de ir ao hospital. Por mais que o Hospital Regional tenha continuado a atender essas especialidades, mas muitas ficaram paradas, né, meio represadas. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, o hospital vive lotado, tá? O Hospital Regional, muitas cirurgias que no passado o médico não solicitava a disponibilidade de um leito de UTI pós-operação, hoje ele está exigindo, porque a gravidade dos problemas aumentaram, fazendo com que o médico diz, eu vou operar esse paciente, mas eu preciso ter um leito de UTI. E muitas vezes a pessoa fica aguardando, porque nós temos 20 leitos de UTI adulta no Hospital Regional e elas estão lotadas. Tá? 100%. Quando nós falamos do pronto-socorro, o pronto-socorro do Hospital Regional atendeu, por exemplo, no mês passado, 4.300 pessoas. Dessas 4.300 pessoas, 78% são da cidade de Chapecó. O que está acontecendo? Nós precisamos unir Estado, município, porque nós temos em torno de 10, 12 mil pessoas a mais por ano que vêm para Chapecó. Ou seja, em Chapecó, cada ano temos uma pequena cidade nova, que nós temos que oferecer saúde, educação, transporte, infraestrutura. E aí o que acontece com tudo isso? O posto de saúde não consegue atender a toda essa população, as UPAs vivem lotadas e o hospital regional lotado. Aí, de forma bem transparente, Daniel, muitas vezes a gente atende aquele paciente que passou 2, 3 vezes pela UPA e não teve resolução do seu problema, aí ele chega lá com uma gravidade maior, fica 5, 7 dias internado. O próprio posto de saúde, muitas vezes o paciente foi 1 vez, foi 2, acabou não tendo a resolução do seu problema, então ele vai lá. Junto com tudo isso, o pronto-socorro do Hospital Regional, ele recebe qualquer acidentado de moto, de carro, ou por arma de fogo, morte, coisa parecida, e que nós temos lá normalmente 2, algumas vezes 3 médicos atendendo, que no momento que cai 1 ou 2 problemas desses, a fila para. E aí tem a reclamação do paciente que fica aguardando bastante tempo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter mais UPA da cidade, nós precisamos ter mais postos de saúde na cidade para que as pessoas primeiro passem por lá e que elas só se dirijam ao hospital regional caso esses ambientes de atendimento não possam resolver o seu problema. E o Hospital Regional atende quantos municípios? E dentre esses municípios, a prefeitura repassa algum valor para o hospital ou não? Na verdade, o Hospital Regional ele é um hospital público que tem acima de 90% do seu atendimento pelo SUS, e o município, todos os municípios da região, eles fazem a saúde básica da população. Então, é a média e alta complexidade que é o propósito do Hospital Regional. Nós atendemos mais de 100 municípios. Tá? Na parte da oncologia, nós recebemos os pacientes, inclusive até de Fraiburgo, mas aqui eu também vou aproveitar para parabenizar o governo, que esse ano criou esse serviço em Joaçaba. Então, hoje, a parte da oncologia está sendo atendida em Joaçaba, quer dizer, as pessoas não mais precisam se deslocar de Fraiburgo, de Videira, desses municípios. Você imagina um paciente que sai de madrugada de uma região como Fraiburgo e retorna à noite sendo atendido para fazer uma radioterapia ou quimioterapia. Então, felizmente, esse trabalho agora está sendo feito em Joaçaba, melhora a vida das pessoas e, enfim, a gente está aí, muitas vezes temos aqueles pacientes que, por necessidade, permanecem por 8, 10 dias internados, em que daí, obviamente, a tabela do SUS ela não cobre. Por outro lado, respondendo à tua pergunta, os municípios, de forma bem transparente, eles não dão nada para o Hospital Regional. O Hospital Regional vive de parcelas do SUS, de verbas públicas destinadas
as emendas parlamentares, para a compra de equipamentos e para custeio. Sim. E políticas públicas estaduais, como o Hospital Regional é do Estado. Então, cada vez em quando, nós temos alguns investimentos que o Estado vem e faz para que a população possa melhor ser atendida. Mas não estava na hora dos municípios que mandam os pacientes também colaborar com o valor, independente sendo que é do Estado do hospital? Daniel, Que assim, daí ó, só o Hospital assim São Paulo... conseguiria fazer um trabalho melhor. Os municípios que o Hospital São Paulo atende, aquele eixo regional, existe uma contribuição conforme o número de habitantes e de atendimentos por parte dos municípios. A região de Chapecó não é assim. Então, nós aqui, não é criticar ninguém, mas temos que dizer claramente, os municípios que compõem essa região daqui, ela não tem participação do poder público municipal, nem de Chapecó e nem da região com recurso. O município pega um dinheiro do caixa e passa para o regional. Mas pode fazer não isso? Pode, através de convênios, é possível, entender o que seja feito. Vamos falar um pouquinho da educação, já que tu mexe com a educação, vive na educação. Como é que está sendo a educação Chapecó, região? Sei que tu tem empresa em várias regiões do estado. A educação nós temos que dividir a parte que é do município, né? Que é a educação primária, mais a parte do estado, que é os anos iniciais, os anos finais, o ensino médio e depois o ensino superior, né, Daniel? Falar um pouquinho do ensino superior, começar de cima para baixo, né? Chapecó tem uma situação muito privilegiada em relação ao ensino superior. Nós temos hoje cerca de 20 a 22 mil estudantes de nível superior. Uma parte de Chapecó e outro dos municípios vizinhos que vêm estudar aqui, né? Isso dá uma média de quase que 10% da população é estudante universitário. Isso explica um pouco da pujança econômica que nós temos, da força da mão de obra profissional, intelectual que é produzido na cidade. Temos universidades de todos os estilos, as públicas, né, que é a Federal ou UDESC, tem as comunitárias e as privadas e também a educação à distância. E nós temos também o estado de Santa Catarina com bons programas educacionais, tanto a saúde, que o Gels colocou muito bem, como a educação. A gente nunca vai ter um cenário pronto, completo, né? É muito desafiador, né? Trabalha com volumes de pessoas muito alto, trabalha com volumes de recursos grandiosos para poder manter um programa educacional e também de saúde. Então, acredito que nós estamos avançando. O município tem feito um grande trabalho em relação ao equipamento tecnológico disponibilizado nas escolas municipais. A segurança das escolas no município de Chapecó tem sido uma prioridade. O Estado também vem fazendo a sua parte, né? Nós temos agora recente notícias de ter um colégio militar em Chapecó. Então, eu acredito que tem muito a ser feito ainda na educação, mas bastante coisas estão sendo feitas desde o Estado quanto do município. Eu acredito que nós somos uma região acima da média nacional, de certeza, né? A nossa região tem indicadores educacionais acima da média. Nós temos também desafios enormes no país, porque a gente parece que o país só pensa no nível superior, né? Nas universidades, aonde deveria ser o contrário, a educação básica. Uma das discussões que a gente faz no mundo educacional é de que a educação básica devia ser nacional. Percebam, um cidadão que é formado no Amazonas ou no Rio Grande do Sul, ele recebe o mesmo conteúdo, ele é um brasileiro. Sim. Ele recebe o mesmo conteúdo de matemática, de história, de geografia, né? Ou seja, o país entrega a sua criança, o seu filho, o seu adolescente com uma formação básica boa. No nível superior, aí sim já tem outras opções. Sim. Então eu acredito aí que tem muito a ser feito ainda, né? O Estado de Santa Catarina está fazendo um grande concurso público agora de contratar 10 mil professores, ou seja, tira os ACT, que são os temporários, Sim. Não é que tira eles, dá a oportunidade de ele ser efetivo. Hoje o Estado está com déficit na Previdência muito grande, justamente por causa dos ACTs, né? O ACT não recolhe para a Previdência do Estado, ele recolhe para o regime geral da aposentadoria. Então eu vejo bastante iniciativas. Nós não podemos
se queixar do governo estadual e nem do governo municipal em relação às melhorias aí na educação. E a questão de que o governador, quando fazia campanha, pregava que ia pagar a faculdade, iria ter faculdade gratuita. O governador está pagando isso? Ele está cumprindo ou só ficou o programa o programa está no segundo ano, né? Já atinge cerca de 25 mil pessoas no sistema particular e mais 7 mil no sistema, 25 mil no comunitário e 7 mil no privado. O programa atinge o seu ápice em 2026. Mas é 25 mil para todo o estado? 25 mil alunos no sistema ACAF, hoje, onde tem 75 mil alunos, ou seja, 30% já está recebendo. A previsão é de que a boa parte ou a totalidade não vai ser 100%, porque vai ter gente que não tem critério, não encaixa nos critérios, tem renda muito alta para isso. Mas eu acredito de que quem está numa faixa de que realmente isso precisa do auxílio, é um programa inédito, é um programa que vai consumir dos cofres do Estado em 2026 1,5 bi por ano. Então é muito recurso, né? E a gente acredita que isso se transforme depois em ações aí para que essas pessoas formadas devolvam. Importante dizer que não é de graça, tem uma contrapartida, tanto do Estado quanto tanto dos alunos beneficiados quanto das universidades, para poder alavancar essa formação intelectual. Mas e que requisito o aluno deve ter para conseguir renda, entrar? né? Ele tem que estar em Santa Catarina há 5 anos. Renda? Depende o curso, né? Por exemplo, tem renda que era até 10 salários mínimos, uma renda da família, né? Então, você pega a renda 10 salários mínimos, tira as despesas que tem, sobra o valor, e esse valor é um cálculo que se a pessoa encaixa na... Mas é sorteado? Como Não. É assim, ou tu comprovou o requisito, tu ganha... Tem um volume de recursos para cada universidade. Os alunos todos se inscrevem nesse programa. O sistema da Secretaria de Educação seleciona por ordem de carência quem é mais carente. Sim. E a universidade faz a comprovação dos documentos. Ou seja... Não tem apadrinhamento político, eu não posso, como dirigente de uma universidade, dizer vai para o Daniel o recurso e não vai para o Gelson, né? É um sistema que a Secretaria de Educação tem, que já é herdeiro do antigo artigo 170, do antigo programa de bolsas do Uniedu. É uma melhoria a universidade gratuita. E a gente acredita aí que o programa vai ser aprimorado no sentido de entregar a gratuidade para quem precisa. E tanto as faculdades comunitárias quanto as particulares, o governo está... Do volume de recursos, 75% do volume vai para o sistema ACAF, que é as universidades comunitárias, e 25% para as particulares, ou seja, de cada R$4 investido, 3 é para o sistema comunitário e 1 é para o sistema particular, onde o governo praticamente compra uma vaga onde não tem cobertura de educação superior. Né? Então é um programa inédito no país. Eu tenho conversado bastante com o secretário de Educação, o professor Simadon. Eles têm a intenção de fazer melhorias, de fazer controles. O Tribunal de Contas está em cima desse programa, o Ministério Público também. Para que porque a lógica do programa seja o seguinte, Daniel: o recurso público contemple uma pessoa que não teria condição de estudar, né? Ou que o esforço familiar é muito grande, né? Isso, de alguma maneira, injeta mais recursos na economia também. E os resultados a gente vai ter que medir nos próximos anos, se isso efetivamente está construindo. Mas é um programa disruptivo, é um programa grande, é um programa que vai certamente ter muito debate em cima dele ainda. Continuando na questão da educação, sabemos que em Chapecó, ou não somente Chapecó, todo o país, a questão hoje é a mão de obra. O profissional está complicado também, né, Gelson? Está difícil, né? Se nós visitar 100 empresários aqui, os 100 vão dizer que tem vaga aberta e não tem preenchimento de vaga. No meu entendimento, é o seguinte: nós temos uma demanda bastante grande, porque a economia de Santa Catarina, a economia de Chapecó cresce acima da média, então demanda mais mão de obra. Por outro lado, também temos aqui que ressaltar que os programas sociais
muita gente opta em ficar com o programa social e não se empregar. Isso, olhando para o futuro do país, é maléfico. A questão da qualificação de mão de obra está complicado. Exatamente. Então, isso é um problema que todas as empresas estão enfrentando. Hoje, o problema da Venezuela nos beneficia no campo da prestação do serviço, porque temos uma mão de obra disponível de um país que mais de 8 milhões de pessoas saíram por falta de condições de viver no seu país. Então, hoje, nós temos aqui em torno de 20 mil pessoas que são de outros países. Em Chapecó, vocês imaginam se essas pessoas não estivessem aqui, o que seria? E mesmo assim, estamos com sempre 1.500 vagas. De novo, é lógico que também Chapecó, especificamente, pelo grande crescimento da cidade, muitas obras, muitas atividades crescendo, e isso faz com que não se tenha mão de obra suficiente para atender a tudo isso. Para contribuir também com o Gelson, né? Nós temos que se atentar a uma situação. Nós temos ainda uma faixa etária interessante de mão de obra, mas o país vai envelhecer rapidamente. Sim. Exato. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. O que a Europa enfrenta hoje, de falta de gente jovem para trabalhar, nós iremos enfrentar nos próximos anos. Né? E as universidades estão se preocupando em questão de qualificação de mão de obra? Não há falta de mão de obra de ensino superior, não há essa falta. O problema não é no nível superior. O que está faltando é borracheiro, é mecânico, é encanador, é eletricista, é jardineiro. Essas profissões que quem trabalha nisso está muito bem. Exato. Tá muito tem bem. Um ganho superior a quem tem curso superior. Exato. O que está faltando é educação profissional. E aí a gente tem um problema, que é o convencimento de um jovem de 15 a 16 anos fazer um curso profissional. Como que você convence o cidadão a fazer uma dessas profissões? É mais desafiador do que dizer para ele faz a faculdade. A faculdade meio que é automático. Sim. Terminou o segundo grau, eu quero fazer uma faculdade, ficar no meu escritório, no meu consultório, no meu espaço, né? Agora está faltando para nós, junto com isso, é muita gente no social, que se ele sair do social e trabalhar, ele perde o benefício. Né? Mas em relação à tecnologia, está aí. Hoje, um pedreiro mesmo, vai chegar um momento que vai ter que ter um curso superior para poder trabalhar. O catador de lixo também vai ter que ter um curso superior, porque ele vai ter que saber que esse produto ele não pode, de repente, pegar com a mão. Mas é assim, com a luva, então... vou te exemplificar o problema. Então essa é a preocupação. O que acontece na Alemanha, por exemplo. Eu estudei um pouco os modelos educacionais. Ninguém na Alemanha entra com 17 anos sem engenheiro mecânico ou elétrico. Ele faz um técnico antes. Você prepara antes. Ele faz um técnico antes. Você pode pegar nas universidades nossas aqui e veja a diferença que tem na formação de um aluno que vai fazer o curso de agronomia que passou pelo ensino técnico antes. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. Sim. Ele pode ser um engenheiro ali na frente, mas antes ele foi um técnico mecânico, um técnico elétrico. Nós temos um vazio no meio da formação, que é o ensino técnico e profissionalizante. Já tem iniciativa do governo federal há anos atrás aí também, mas ainda não despertou. O governo do estado está tentando fazer isso, né? Mas esse é um problema de valorização do diploma, do certificado. Sim, que não basta, tem que ter a prática também. Parece para as pessoas que ser um técnico ou um profissionalizante é menos que um superior, e não é isso. Porque... O fato é que está faltando uma... Sim, ele tem essa lacuna no meio. Tem uma lacuna no meio. Porque quando tu sai da universidade, tu sai sem saber o que fazer. Então, ele até sabe, ele estudou, teórica. Ele fez, ele vai aprender. Mas na prática ele não consegue. Então, porque assim, faltou essa lacuna no meio. Para algumas, isso é uma discussão que a academia faz, né? E ela é polêmica também. Eu, como dirigente, me arrisco a falar. Em algumas áreas, tudo bem. O cidadão poderia ir direto para uma cadeira de administrador, de contador, né? Ok, é mais burocrática, mais conceitual. Mas quando você vai entender de que o cidadão ele quer vou voltar para a agronomia, né? Para o agrônomo.
Se o cidadão foi um técnico Agrícola. agrícola, ele é um agrônomo muito... Superior a um que... Sim, apenas estudou ali, fez Eu na acho que teoria. eu acho que Está eu- correto a tua análise, é perfeita. A tua análise é corretíssima. Dentro da APT, você quer ver um exemplo? Vou te falar um exemplo. Ontem eu chamei um técnico de segurança que eu tenho lá na APT, que o cara é um fenômeno, e eu disse para ele assim, ó, eu estou na frente de uma pessoa, no meu gerente financeiro, que eu combinei com ele que ele vai sair daqui aposentado. Eu quero combinar com você que você, como técnico de segurança da APT, você saia daqui aposentado. Ele teve uma experiência ruim, ele trabalhou comigo uns anos, ele quis sair e ele retornou, e daí eu brinquei com ele, agora você vai fazer um acordo comigo e ficar até se aposentar. Sim. Eu confesso para você, com todo respeito ao curso superior, se me apresentar 10 engenheiros de segurança recém-formados, eu vou ficar com ele. Porque o cara é um fenômeno. Sim, porque- Você está entendendo? Ele sabe tudo e mais um pouco. Ele poderia fazer agora o engenheiro. Exatamente. Se ele fizer, tá meio vai se caminho tornar andado. o melhor engenheiro da cidade. Eu não tenho dúvida. Para mim, dar um exemplo. Aquilo que o Leandro está falando é... Se hoje o cara, antes de fazer engenharia mecânica, ele fizesse técnico em mecânica, ele sai matando a pau. Sim. O que acontece? Como essa gurizada, ele é inteligente e se forma cedo, com 20, 21 anos, ele é engenheiro já. Sim. Entendeu? No passado, o cara chegava com 25 anos, 26, maduro. Sim, mas ele ia trabalhar, ele ia fazer a questão da Exatamente, ele prática atuava antes. numa empresa, daí ele ia estudar, sabe? Então, tem que ter um apoio Sim. ao técnico, que é aquele cara que ainda carrega o piano. E nós temos que ser realistas, né, Leandro? Respeitando a todas as profissões, o maior respeito a todas as profissões. Normalmente é assim, ó, eu sou técnico agrícola. Técnico agrícola, se tiver que pôr a mão na massa, ele coloca. Quando o cara tá com o canudo agrônomo, ele acha, não, ali eu não vou mexer. Ali que vai outro. Sim. Entendeu? É real isso. A gente está falando isso de forma real, que acontece na prática. E, de novo, essa gurizada, como é jovem, inteligente, eles são uns águias. Eles aprendem, eles sabem, mas não tem aquela prática, aquela vivência. O programa bom que é o Pequeno Aprendiz, né? Que ele já sai dali sabendo o que ele quer. É um contexto que a gente consegue fazer o diagnóstico e é de difícil resolver o problema. Aham. Porque o cidadão tem um sonho de fazer um curso superior, né? O nosso modelo educacional deveria ser contemplado mais educação básica e o aluno chegar no ensino superior um pouquinho depois. Aham. Talvez com 20 anos fazer o curso superior. Exato. E não mais com... Tem casos que é com 16? 16, 17 20 anos. sai formato. Eu vou dar exemplos aqui e é só para fins de exemplo mesmo. Sim. O cidadão entra no curso de Direito com 17 anos, com 21 ele sai formado, ele faz o curso da OAB, ele faz um concurso e vira promotor, juiz e... Pronto. Haveria necessidade dele advogar por um tempo, talvez, para prestar um concurso, para entender melhor o contexto, né? Lógico. Então, são coisas que a gente precisa discutir isso. Se a expectativa de vida está crescendo, é necessário nós prepararmos melhor A base. a base, a educação básica, né? Nós temos enormes dificuldades em línguas, nós temos enorme dificuldade em cálculos. Sim. Quem vê os números sabem, o grau de desistência das engenharias é enorme porque a carga de cálculo é muito alta. E esse cálculo não foi feito lá na... Leandro, quer um exemplo? Ontem eu fui num lugar tomar um negócio. Eu dei uma nota de R$100 e dei mais R$4 Para facilitar o troco. para facilitar o troco. E eu disse para a pessoa assim, me devolve 80. Ela disse, não, é 90. Não, é 80. Ela pegou a calculadora e daí disse, é 80. Para tu ver. Eu disse... eu brinquei com ela, eu disse, você trabalha aqui até que horas?
até as 18 horas, depois eu vou para a faculdade. Tá bom, parabéns. Eu vivenciei isso ontem. Ontem à tarde. Nós temos aí a explosão no mundo da China, né? Sim. Isso já faz um tempo que eu não atualizo esse número. Mas, se eu não me engano, o Brasil formava 20 mil engenheiros por ano, 30, uma coisa assim, né? A China era 250 mil engenheiros, né? Então, a gente precisa olhar a formação por segmento. Sim. Nós temos uma alta vocação para o agronegócio no país. Então, nós temos que formar engenheiros, técnicos agrícolas, médicos veterinários ou tecnistas. Para fechar esse contexto, né? Claro. Nós temos aí uma necessidade da indústria se automatizar cada vez mais. Sim. Isso é necessário, porque nós acabamos de falar aqui, ó, se o país está envelhecendo, se uma família que tem condição, se ela tem muito, ela tem 2 filhos. Uma família de renda que poderia dar educação e saúde, tem poucos filhos, nós não precisamos fazer muito a conta para entender que a nossa pirâmide de população mais jovem está diminuindo, tem menos nascidos e estamos envelhecendo. Ou a indústria se automatiza e se transforma tecnologicamente, ou nós não vamos ter mão de obra. Exatamente. É necessário fazer esse... O Gelson acabou de falar. Em relação aos programas sociais, em relação a algumas profissões que não despertam o interesse da nossa juventude, quem está suprindo aqui na nossa região é os estrangeiros que estão vindo de fora. Sim. E eles trabalham nesses postos de trabalho, nessas atividades que o nosso pessoal não quer mais. Não se sujeita a fazer. Não quer mais. A partir do momento que a Venezuela, que esses países tiverem um ambiente melhor lá, tiverem uma oportunidade lá, eles vão voltar. Com certeza. Na sua grande maioria vão voltar. A prova é que o haitiano que estava aqui, muito foi embora. Sim, tem poucos. Vão voltar porque você vai voltar para sua terra, suas raízes, seus familiares. Né? Eles estão aqui porque gostam do Brasil. Não, eles saíram de lá por uma necessidade humanitária. Passando fome, ele estava lá passando fome. Não quer mais. Então, nós precisamos se atentar a isso para que... Isso tem tudo a ver com uma discussão não política eleitoral. Não. Mas envolve, pela questão, deixa eu voltar lá em questão da política. Na própria Câmara de Vereadores, estaria na hora, como se trata de Chapecó. Chapecó é grande, é exemplo do Oeste, assim, para Santa Catarina e o Brasil afora. Questão dos nossos vereadores. Tem vereadores que só vai para receber salário, ele nem sabe o que é um legislar. Então, teria que começar a fazer a mudança em casa. Nós temos... Por isso que a questão da eleição está aí e a nossa escolha é interessante nesse momento. É um contexto de que nós precisaria que as pessoas que tivessem condição, que tivessem disponibilidade de tempo e vocação, se envolvessem, né? Exatamente. Só que se envolver demanda uma decisão pessoal muito difícil. Daí eu fui candidato na mão de que eu mais ouvi de gente dizendo: por que tu vai se envolver nisso aí? Tu não precisa. Né? Não é questão de precisa, não precisa. Tu tem que ver num contexto geral. E se você se envolve nisso, você teria que se dedicar só a isso, né? Dedicar boa parte do tempo. Mas assim, um ator político precisa se dedicar a isso. Então, nós precisamos evoluir. Eu entendo que a democracia brasileira ela é recente, ela está em apuros nesse momento. Sim. O que vem acontecendo no Brasil, no meu ponto de vista, é muito perigoso. É muito perigoso. A gente está vendo casos aí de absurdos do próprio judiciário, né? Em cima de questões que seriam a base da nossa democracia. Isso inibe as pessoas a participarem. Né? Inibe as pessoas a participarem. Então, a gente está vivendo no país um momento muito delicado mesmo, né? Isso reflete na economia do ponto de vista de confiança. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. O Gelson é um grande empresário aqui de Chapecó. Sim. Um dos maiores que a gente tem. De uma empresa que é um orgulho para nós e para a região. É difícil
a gente entender que o investidor internacional vem e põe dinheiro no Brasil num ambiente desse. Complicada a situação. Com certeza. Vamos pegar nossa colocação. Você pegaria, Gelson, você abriria uma indústria da Apt na Venezuela? De maneira nenhuma. Zero, nem quero ir passear lá. Por exemplo, assim, eu Sim. estou fazendo a relação. Sim. Se o Gelson quisesse investir num país aqui para ampliar os negócios dele, para... Ou Paraguai. Ou Paraguai, ou Ou entendeu? Argentina. Hoje Ou Argentina. A Argentina tá Agora, se recuperando a lá economia. fosse um ambiente seguro, político, ele poderia ser uma Com empresa... regras claras, né? Poderia trazer essa segurança. E isso me parece que o mercado internacional olha para o Brasil. Tá Com desconfiado. medo. Nós tivemos uma operação como a Lava Jato ou como grandes empresários, grandes escândalos como o da Odebrecht e tantos outros, que estão sendo tudo perdoado. Sim. Sim. Assim, ó, vai O Léo Pinheiro, o Brasil vai devolver dinheiro para ele. né? Ele agora ele foi livre, ficou livre de tudo. Aham. Entendeu? E você pode estar certo que lá na frente, eu tenho 61 anos e eu vou escutar que o governo teve que indenizar ele por tantos milhões. Só escuta. Então, qual é o maior risco disso aí? O maior risco é que tu passa uma imagem, é que o país passa uma imagem Sim. de que o capital internacional não vai ser colocado aqui. Vamos dar exemplo dessa ferrovia que tanto fala. Eu até me cuido de falar disso porque é tanta conversa em cima disso. Você acha que não teria capital internacional de olho nas ferrovias do Brasil? Com certeza. Tem. Com certeza. Nos aeroportos, nos portos, na infraestrutura do país. Vamos pegar a ponte de Itapiranga, vamos pegar aqui a 282. Faz concessão. E não está difícil. Traz dinheiro internacional. Agora o pessoal olha o ambiente político nosso. Olha o ambiente onde o ministro diz que tal rede social tem que sair. Você coloca no lugar do investidor. Você faria investimento no lugar desse? Não. Então, o Brasil tem uma grave crise de confiança, né? Aham. Então, nós tivemos um governo do presidente Bolsonaro que trabalhou sobre outra lógica. Não deu 4 anos, voltou de novo tudo para trás, né? Então, a gente tem que olhar isso tudo. É preocupante, né? Então, para não me estender aqui, nós tentar fechar esse assunto. Nós temos um país ainda jovem, Sim. mas vai envelhecer, né? E nós temos que trabalhar a confiança para que o mundo globalizado olhe para o Brasil e invista recursos grandes aqui. Então, Gelson, para fazer nossas considerações finais, e sabemos que final de semana está aí, e dá uma olhada nessa câmera aqui, ó. Faz suas considerações finais. Bem, primeiro, no domingo, o Brasil inteiro tem a oportunidade de eleger seus representantes. Alguns vão para o segundo turno, o caso nosso de Chapecó e todas as cidades da nossa região, ou seja, Santa Catarina só tem Joinville, que poderá ter segundo turno, e Florianópolis. Blumenau também. Blumenau, né? 3, né? Basicamente 3 cidades. As outras cidades vai decidir domingo. E eu conclamo para que a sociedade busque fazer boas escolhas, tanto para vereador, porque são pessoas que vão legislar, vão verificar as obras, vão atender os desejos da comunidade, que sejam bastante conscientes e que façam a melhor escolha. E para prefeito a mesma coisa, porque quando você elege um prefeito, você vai estar dando a chave do cofre da cidade para os próximos 4 anos. Eu te dizia ontem, lá em Quilombo, que é a cidade onde eu nasci, nos próximos 4 anos o prefeito vai administrar 500 milhões de reais. Então, se a comunidade fizer a escolha certa, esses 500 milhões de reais vão ser bem aplicados. Faz diferença. Se fizer a escolha errada, poderá não ser tão bem aplicado. Então, que isso sirva para todas as cidades, né? Que as pessoas serenamente analisem quem que vai se entregar a chave do cofre para administrar a cidade, quem que vai estar lá na Câmara de Vereadores defendendo os interesses da comunidade, da população. Nós temos que ter na nossa consciência que nós não podemos ter um país só de direitos, nós temos deveres a cumprir, entende? E esse é o meu desejo, que com a nossa democracia recente o brasileiro seja inteligente e que faça as melhores escolhas para que o dia de amanhã
a gente possa ter um país cada vez melhor. Ok, muito obrigado. Leandro faz suas considerações também como empresário e como presidente do partido que tu representa aqui também, na região. Nesse ambiente, cabe a nós falar de uma maneira institucional, né? Sim. Que obviamente, torcer que a população faça as boas escolhas, né? Olhar exatamente o campo político de que cada candidato está, olhar um pouquinho. O voto é uma arma. É uma arma muito, muito importante. Eu acho que dá uma olhada no passado, no serviço feito por essa pessoa. Eu acredito que Chapecó está se aproximando de um novo ciclo político, né? Nós temos aí a liderança do atual prefeito já por quase duas décadas administrando a cidade, levando os patamares aí no nosso município. Entretanto, é necessária a formação de novas lideranças, é necessário um ciclo político novo. Novo não, é um ciclo político nem diferente, é o próximo ciclo político, né? Não vou dizer nem novo, nem diferente, é o próximo. É natural que a cidade tenha que produzir lideranças, né? E a gente entende que o PL, pelo menos em Chapecó, nesse momento, entendeu o momento político de Chapecó, o que a cidade falava, aonde estava a grande vocação dos votos nessa eleição, e nós entendemos que era bom não dividir a direita, não fazer um debate desnecessário, que não iria construir a favor de Chapecó, e nós focamos nas candidaturas a vereador. O partido tem chapa cheia, tem bons nomes, né? Hoje tem 2 nomes que estão em mandato, e a gente pensa que vamos ampliar ainda esse quadro. Então, o PL está a favor de Chapecó, não dividiu ninguém, fez um debate de base em relação a ter bons representantes na Câmara de Vereador, e se preparando logo aí na frente para os próximos embates, para as próximas eleições que virão no município. Certamente o PL vai contribuir bastante. É isso aí. Mais uma vez quero agradecer a presença do Sorgato, Leandro Sorgato, e também do Gelson Dalla Costa. Assim encerramos o nosso debate aqui no Portal Destaques. Obrigado. E após a eleição podemos retornar para nós. Depois das eleições, vamos fazer dialogar o balanço, um pouco mais. Vamos fazer o balanço de tudo que aconteceu. É isso aí. Um abraço. Acabamos nosso Um abraço a podcast. todos.